Eles estão condenando ela Walker à morte. O guarda atrás dela diz à garota para mexer as pernas. Ela está cercada de malfeitores, e a garota mal consegue mexer as pernas, pois seu corpo estava cansado depois de todo o abuso. A garota estava com suas roupas esfarrapadas e se perguntava onde poderia ter errado. O juiz diz que ela rompeu seu noivado com o príncipe unilateralmente e causou sérios danos à família real. No entanto, o rei lhe concedeu um perdão, em troca. Como resultado de seus repetidos atos imprudentes como administradora, ela fez com que as terras que lhe foram confiadas caíssem em ruínas e acabou provocando uma rebelião. A irmã de ela, Isabela, afirma que sua irmã é uma pessoa repugnante e que é inacreditável que elas sejam parentes. Mas a propriedade já estava em declínio quando ela assumiu o cargo de administradora. Tudo foi planejado do início ao fim e ela percebe que foi morta de propósito. Mas se ela insistir no engano agora, ninguém dará ouvidos a ela. A garota olha para cima e vê sua irmã Isabela. Enquanto isso, um guarda dá um chute nas costas da heroína e diz para ela não ficar parada. Primeiro, sua madrasta decide sobre o noivado dela e de Gillan. Eles ficaram noivos durante seu período de rebeldia, quando o príncipe ainda era considerado uma criança problemática. A união tinha o objetivo de consolidar a conexão da família Walker com a família real. Entretanto, há 10 anos, a reputação do príncipe Gillan começou a se recuperar. Então, ela foi seguida por exigências para romper o noivado. A madrasta disse que queria indicar sua linda filha para se casar com o príncipe Guillaume. Bem, se o marido dela descobrir isso, pode haver problemas. Então ela pede a ela que cancele o noivado com Sua Alteza Guillaume. Ela não concordou com tais exigências de sua madrasta. Como filha mais velha de Walker, ela não pode demonstrar uma irresponsabilidade tão evidente. Mas Isabela não parou por aí e perguntou a ela: se uma garota é a filha mais velha, ela pode se dar ao luxo de ter esse tipo de relacionamento com Isabela. A garota era radiante em seu charme. Isabela acha que está na hora de ela perceber quem é seu verdadeiro mestre. Em retrospecto, a heroína agora acredita que foi aquele momento, há 10 anos, que a condenou. Depois que ela foi forçada a sair de seus aposentos, sob o pretexto de uma reforma, eles a colocaram em um sótão imundo e empoeirado, onde ela foi submetida a condições horríveis, e as porções de suas refeições eram inferiores até mesmo às dos criados, e ela comia muito mal. A garota ficou espantada, porque havia tão pouca comida em seu prato. Ela percebeu que não tinha roupas limpas e nenhum contato com o mundo exterior. As cartas de seu noivo, Gelon, pararam de chegar, e a garota se viu sozinha. Ela acredita que Gaelon provavelmente temia o mesmo destino, e a garota foi ficando cada vez mais para baixo. Ninguém veio em seu socorro. Se ela continuasse a viver assim, acabaria enlouquecendo, adoecendo ou simplesmente morrendo. A garota estava em uma situação terrível. Seu pai também não aparecia na mansão há algum tempo. E caso a filha morresse, ele certamente ficaria triste. Era melhor romper o noivado com Gielan do que morrer por nada. Isabela derrotou ela, e assim que ela o fez, perdeu qualquer valor, e ela foi enviada para uma propriedade decadente para morrer lá. Mas por estar espiritualmente exausta, ela não conseguiu administrar todas as propriedades em ruínas. Agora, no entanto, o que quer que a heroína diga, suas palavras não chegarão às pessoas, pois tudo o que eles querem é sua morte. A garota olhou para os rostos da multidão como se fosse outro carrasco. Não se trata apenas de Isabela e sua madrasta. É também o fato de que o pai de ela realmente não sabe de nada. Ele está completamente desconectado da verdade. Até mesmo Gielan, com quem elas estavam noivas, foi enganado. Em nome do rei, Gielan diz que está anunciando a execução de Ella Walker. Se você pudesse voltar àquele dia fatídico de 10 anos atrás e começar de novo, seria ótimo. Se ela pudesse começar de novo, ela gostaria de viver a vida que queria viver em primeiro lugar, sem nenhum vínculo com essa família ou mesmo com Gielan. Ela só queria aproveitar sua vida tranquila. Mas não importa o quanto a garota chore agora, ela está condenada a morrer por causa de sua madrasta astuta e também de sua irmã mal amada. Ser livre como os pássaros. Esse é o verdadeiro sonho de ela. Mas quando a menina morreu, ela abriu os olhos e ficou surpresa por ainda conseguir respirar. A garota não entende. Se tudo foi um sonho, mas não pode ser. Seu pescoço foi cortado. E como tudo isso pode ter acontecido? Ela percebe que seu rosto era assim quando ela era jovem e suspeita que talvez seu desejo de voltar 10 anos atrás tenha se realizado. Mas como isso é possível? A garota olha em seu diário e não percebe que data é aquela. A garota vê que agora está exatamente 10 anos atrás da data de sua morte.
Sua madrasta e Isabela estavam indo falar com ela antes que a notícia de seu noivado com Guillaume se tornasse pública. Hoje era o dia em que ela deveria falar com ela. Não foi há 10 anos que todos esses eventos estavam acontecendo? A empregada deseja discutir um assunto extremamente importante com ela, e a empregada pede que ela vá até ela. A garota percebe que essa é uma péssima notícia, pois depois dessa conversa, foi sugerido a ela que rompesse o noivado com Guillaume. Isso pode significar que ela deu uma segunda chance? A garota sentiu uma variedade de emoções e não conseguia entender se deveria ficar feliz ou triste pelo fato de o destino poder se repetir. Mas ela decide que deve tentar e não ter medo. Quando a menina encontrou sua madrasta e Isabela, ela disse que estava feliz em vê-las. Isabela diz à irmã que elas têm uma conversa muito importante para ter com ela hoje. Ela diz que isso é ótimo, e que estava prestes a contar algo importante a todos. Ela tenta falar todas essas palavras como se não significassem nada. A madrasta e Isabela ficaram muito surpresas ao ver ela contando alegremente sobre sua decisão. A posição de filha mais velha da família Walker não tem mais importância. Ela viverá a vida que quiser e está disposta a abrir mão do papel de noiva para Isabela. Ela admite que não quer ser a noiva de Guillaume e depois disso, a madrasta e Isabela ficam muito surpresas, pois não esperavam tal coisa de ela e pelo contrário, achavam que a garota iria obstruir. A madrasta está muito interessada em saber por que, de repente, ela decidiu mudar sua decisão, e ela acha que Isabela será melhor para assumir o papel de noiva de Guillaume. A intuição de ela também lhe diz que Isabela quer se aproximar do príncipe e que sua mãe está tentando apoiar essa união. E agora que ela já adivinhou isso, percebeu que, como irmã mais velha, deve ceder à mais nova. Ela faz parecer que está dando um presente à madrasta e à irmã. A madrasta diz que Isabela ficou muito feliz por ela ter cedido seu lugar, e ela também é muito perspicaz. Entretanto, uma atitude tão egoísta como romper o noivado sem motivo dificilmente será recebida com compreensão pela família real. Mas não era exatamente isso que eles pretendiam fazer? A heroína não entende por que a madrasta diz isso, pois se ela não concordasse, a madrasta a mataria de fome. Bem, então pode-se dizer que o tempo de responsabilidade desse noivado a afetou espiritualmente. Mas será que esse motivo seria suficiente para romper o noivado? Ela percebe que se isso pudesse ajudá-la, ela diria qualquer coisa para desistir do noivado. É claro que ela reconhece que isso pode não ser suficiente, e há uma grande probabilidade de que haja algum tipo de punição por romper o noivado da parte deles. Mas ela tem uma sugestão para isso. Que tal mandar ela para uma propriedade remota chamada Eastwood? Isabela pergunta animada. Se sua irmã não vai voltar para casa, ela diz que Isabela diz todas as coisas certas e ela decide sair de casa. A madrasta não entende por que ela faria tal coisa, já que ela havia planejado fazer isso como um castigo para ela. A madrasta acha que mandá-la para um bairro do interior parece ser uma punição apropriada. Ela é enviada com seu cocheiro a uma terra distante para se tornar a governante de lá. Isabela ficou muito feliz com a partida de ela. Mas ela sentou-se na carruagem e estava muito feliz com a brincadeira que havia feito com a madrasta. Sua madrasta estava com uma expressão muito estranha no rosto. A menina está tentando conter o riso. Parece que o fato de ela ter tomado a iniciativa não deixou a madrasta muito feliz. O cocheiro continua dizendo que eles estão quase chegando ao coração de Eastwood. A garota decide olhar para fora para ver o que está acontecendo. Ela ficou chocada com o que viu, pois no centro da cidade de Eastwood havia uma verdadeira ruína e as pessoas estavam pobres, famintas e com frio. Um grande número de pessoas estava deitado no chão, e não estava claro se eles estavam vivos ou apenas dormindo. Mesmo assim, a situação aqui ainda não é tão complicada como era quando a revolta eclodiu em sua vida anterior. Ela percebe que ainda há uma chance de recuperar essa terra. Em algum momento, um homem aparece na frente da carruagem e o cocheiro grita para que ele não salte tão repentinamente, porque ele deve estar farto da vida, pois os cavalos podem esmagar o garoto. O garoto pergunta se há um tio muito rico na carruagem. E é possível pedir comida ao menino para esse homem, porque o menino gostaria de conseguir pelo menos um pouco de comida, pois logo morrerá de fome. Ela percebe que a situação é muito assustadora. Ela sente pena do pobre garotinho. Ela pega o pão e diz que isso é tudo que tem. Então ela pede comida ao menino. Mas o cocheiro diz que a senhora não deveria fazer isso. Mas o rapaz vai até a moça e lhe agradece. No momento seguinte, 2 homens estranhos aparecem atrás do rapaz, que estavam mais atrás do garoto que pediu pão.
O cocheiro diz que compartilhar o pão é muito gentil da parte de ela, mas que foi um grande erro. Enquanto isso, o garoto pergunta: ela é da nobreza? Ele está curioso para conhecê-la melhor. A garota percebe que a situação na região é muito complicada e que será muito difícil renovar essas terras. O cocheiro diz que a moça deve ficar na carruagem porque agora ele vai acelerar. Mas os rapazes entram e ordenam que ela deixe toda a comida com eles e saia. Os homens dizem que os aristocratas os estão roubando dia após dia. Eles acenam com os punhos depois que a carruagem se afasta rapidamente. Ela percebe que os homens de Eastwood têm muito ódio dos aristocratas por não ajudarem a terra em ruínas. Na última vez em que esteve lá, ela estava tão deprimida que nem percebeu o que estava acontecendo ao seu redor. Ela estava aterrorizada com seu destino e não podia fazer nada para ajudar as pessoas pobres. Mas agora ela precisa assumir o papel de gerente adequadamente e restaurar a terra, pois ela acredita que essa é a chave para sua sobrevivência. E ela será mais esperta que sua madrasta para sobreviver. Em seguida, ela vai para sua nova casa, uma mansão perto de Eastwood. A partir de hoje, ela assume o cargo de zeladora de Eastwood. A garota se apresenta aos criados e se chama Ella Walker, e fica feliz em conhecer seus novos subordinados. Antes de tudo, gostaria de organizar hoje à noite uma distribuição de alimentos para os habitantes da cidade. Mas os criados ficaram surpresos. Ela está realmente falando sobre uma distribuição de alimentos hoje à noite? Será que isso realmente acontecerá nas ruas da cidade? Não é seguro. Eles não estão preparados para isso, e ela definitivamente não deveria estar na Eastwood Street. Ela pode ser atacada a qualquer momento, e seu mordomo diz que pode ser perigoso sair das paredes do palácio. Além disso, dada sua condição atual, o governante anterior continuará no cargo. É melhor para ela ser cuidadosa. Mas ela diz que se ela não estiver lá, não faz sentido, porque ela precisa ajudar as pessoas pobres que sofrem dia após dia. Como sua administradora, ela precisa aprender com seu povo sobre suas dificuldades e preocupações. Em seguida, ela e seus criados foram para a praça principal de Eastwood e prepararam comida para os necessitados. A garota distribuiu sopa quente para as pessoas pobres que precisavam de comida. Ela ouviu que as pessoas precisavam de ajuda, e assim que se tornou a nova governadora, decidiu ajudá-las. Um homem se aproxima e agradece a ela pelo fato de a garota ter decidido ajudá-los. O homem diz que é uma grande pena que ela tenha sido enviada para cá tão jovem, embora anos atrás essa cidade não fosse tão ruim. Ela não entende o que seu convidado está tentando dizer. Afinal de contas, o senhor anterior era um louco. O homem revela a ela que nas últimas décadas, o Lorde não fez nada além de arrecadar impostos. Como resultado, todas as suas energias são gastas na manutenção de sua própria subsistência e as pessoas não conseguem nem mesmo criar seus filhos adequadamente. O antigo senhor ainda está no cargo. Não importa quão ruim seja a situação deles, a capital real não sabe de nada. Por isso, a maioria dos jovens foge desses lugares e vai para o mais longe possível. Ela percebe a situação difícil da cidade. Será que ela conseguirá fazer a diferença em Eastwood nessas circunstâncias? Ela não foi a única a passar por dificuldades, e ela percebe que todas essas pessoas estavam sofrendo. A garota estava vivendo sua vida da última vez e estava concentrada em seu próprio sofrimento. É claro que ela teve sua cota de dificuldades, mas tudo o que ela fez foi aguentar. Como se ela fosse a pessoa mais miserável do mundo, ela nem sequer tentou mudar a situação. Ela está determinada a consertar a situação atual em Eastwood e ajudar as pessoas pobres que sofrem dia após dia. E ela dá ao homem sua palavra e o que precisa ser feito para atingir esse objetivo primeiro. Ela verá o atual Lord Acting Sevar da manhã. Ela precisa ver se ele está realmente apto para o cargo. Um homem aparece atrás da senhora e pede desculpas. Ele diz para se apressar e recolher todos os pratos. Ela percebe que, como governante em exercício, ela quer um homem excepcionalmente confiável como Lorde. Mas o que está acontecendo na praça principal está sendo observado por um senhor astuto que não pretende perder para ela. Os eventos são transferidos para Isabela. A garota recebe um grande número de presentes de diferentes homens e percebe que ser rainha é simplesmente encantador, e Isabela espera viver sua vida inteira no luxo. Como ela está feliz pelo fato de sua irmã não estar mais aqui. Mas o homem que está ao lado de Isabela. O ministro percebe que ela já está noiva do próximo rei, mas ainda aceita presentes de outros nobres. Isabela é uma dama muito ventosa, e o ministro não gosta do comportamento de Isabela. Afinal de contas, ela não tem nada em comum com a senhora que é muito bem educada. O que o príncipe Gailan estava pensando quando mudou de ideia em favor de Isabela?
Isabela se volta para o senhor ministro, e o homem a ouve atentamente. Isabela olha para o ministro com um sorriso, e lhe diz que ela é muito mais adequada para o papel de rainha do que sua irmã mais velha e quer que o ministro confirme isso. A garota desfruta de seu poder e de sua força. Enquanto isso, ela visita a propriedade do Lorde que destruiu Eastwood com seus pesados impostos. Ela confessa que é a nova governante de Eastwood e queria ver como o senhor das terras de Eastwood cumpriria sua posição. Ela se autodenomina Ella Walker. A garota não olha com bons olhos para o Lorde. O homem sorri de forma astuta e diz que ela é sua nova e adorável mordoma, e ele é o mordomo interino de Devon. Hoje, ela pelo menos conversará com Devon sobre o destino de Eastwood, bem como sobre sua administração. Ela percebe que essa mansão é como um outro mundo em comparação com o resto da cidade. Não há como saber até onde foi a prodigalidade de Devon. Lord Devon se aproxima de ela e pergunta: esse será mesmo o primeiro encontro deles? Mas ela tenta se esquivar do gordo Devon e tenta convencê-lo de que a conversa será estritamente de negócios, pois aparentemente esse homem lascivo acha que ela pode estar olhando para ele. Então, Lord Devon sorri e diz que não há pressa e se oferece para fazer amizade com ela. Ela então afirma o fato de que Lord Devon gosta muito de arte, pois sua mansão tem muitos objetos de valor diferentes. O Lord Devon diz que isso é verdade e que ele tem um olho para coisas bonitas, mas nenhuma obra de arte se compara à beleza de Lady Ella. A moça não acredita em um elogio tão trivial, e diz que deve ter sido necessário muito dinheiro para reunir uma coleção tão grande. E Lord Devon diz que ela tem razão, e que tudo custa muito dinheiro. Então a moça pergunta a Devon como ele conseguiu adquirir tal fortuna em uma região economicamente tão deplorável. A moça precisa de uma explicação porque é a chefe dele, mas Lord Devon lhe diz que o governante obtém tanto petróleo e impostos quanto ele extrai. Seu trabalho é usar esse recurso da melhor forma possível. Aparentemente, esse porco está tão furioso que não consegue enxergar nenhum erro em seus esquemas corruptos. Ela pergunta: Devon não sente pena de arruinar seu próprio povo? Como administrador, Lord Devon não deveria pensar primeiro no povo, mas o Lord Devon agarra a criada que está ao seu lado e diz que a única coisa que ela diz estar certa é que o povo deve servi-lo. Eles foram forçados a assumir o controle de seus próprios esquemas corruptos. Eles foram forçados a assumir o ônus de governar uma terra tão distante e fazer isso sem receber o que lhes é devido seria simplesmente injusto. Além disso, neste mundo, a sobrevivência é do mais apto, e Lord Devon acredita que isso seja verdade. Ela também percebe que as palavras de Devon são verdadeiras, porque neste mundo é realmente a sobrevivência do mais forte. Lord Devon diz que o rosto irritado de ela é tão bonito quanto seu sorriso. Lord Devon continua tentando dar em cima de sua chefe. Devon diz que mais cedo ou mais tarde, ela perceberá sua linha de pensamento. A garota percebe que um homem como Lord Devon só continuará a encher seus bolsos. Ele não vai mudar. Se ele continuar no poder, o resultado será a mesma rebelião que ela viu da última vez. Nesse caso, a responsabilidade recairá sobre ela e a garota será morta. Ela percebe que não há como descer a esse nível e que a heroína precisa acabar com a corrupção de Devon para salvar seu pescoço. Mas ela certamente não quer ser morta pelo astuto Lorde. Afinal, ele agora tem uma enorme quantidade de recursos e a garota deve impedir as tentativas de vingança do Lorde pela raiz. Eastwood também é conhecido como o cemitério dos estadistas. É para onde ele envia aqueles que foram rebaixados. E ela foi uma das promovidas para a periferia do Império. Mas quando se trata de ociosidade e incompetência, na maioria das vezes é uma demissão completa. Em outras palavras, Eastwood é uma coleção de pessoas mantidas longe da capital real sem nenhum motivo específico. Entre eles, certamente há indivíduos talentosos que simplesmente caíram na mão quente de seus superiores. Alguns deles poderiam ter chegado aqui sem motivo algum, se ela tivesse conseguido reunir todos os talentos. Ela poderia transformar Eastwood em um verdadeiro reino de ordem e prosperidade. Ela decide reunir os honrados cavalheiros e pedir sua atenção. A senhora quer implementar uma série de reformas em Eastwood para transformar o lugar em um jardim florido. Eles devem alcançar um padrão de vida estável para muitas pessoas e tornar a terra autossuficiente e independente. E para fazer isso, ela precisa do apoio das pessoas que reuniu nesta sala. Mas alguém levanta a voz no salão e diz que a senhora administradora precisa parar. Não posso acreditar que a filha de uma casa tão proeminente tenha sido nomeada para administrar essa propriedade atrasada. Ela acabou de ser forçada a deixar a capital real por causa de alguns problemas, como o resto dos aristocratas.
Essa é a primeira coisa que vem à mente de qualquer pessoa que tenha sido rebaixada de uma forma ou de outra. Se ela conseguir fazer algum progresso, ela certamente conseguirá ver a capital novamente. Mas aqui, qualquer progresso que ela faça é frustrado por Devon. O homem não permite que ela se reforme de forma alguma. Pode parecer duro, mas a senhora prefere ficar quieta e manter a cabeça baixa. Ela percebe que se seguir o conselho do homem, acabará sendo morta. Portanto, não importa o que as pessoas digam, ela desistirá de seu objetivo e fará o que for preciso para tornar esta terra próspera. Ela pergunta aos aristocratas o que eles acham da situação atual em Eastwood. O homem diz que há muito pouco para se gostar em Eastwood. Ela concorda e percebe que, pelas palavras dos aristocratas, eles gostariam de ter a chance de estar na capital real novamente. A garota pergunta se os homens e as mulheres gostariam de voltar a receber atenção do Império, e os homens dizem que se isso fosse possível, eles o fariam de bom grado, o que for preciso para voltar à capital. Nenhum dos homens de Eastwood jamais conseguiu voltar para lá. Ela diz que, nesse caso, eles só precisam tornar essa cidade um centro tão próspero quanto sua cidade não capital. Ela promete que fará todos os esforços para transformar esse lugar em um paraíso com a ajuda dos lords reunidos aqui. A distância da capital também significa que eles são menos suscetíveis à sua influência. E ao ver os aristocratas em uma próspera cidade independente, muitas pessoas na capital ficarão com inveja. Mas as pessoas riem e dizem que isso é uma grande loucura e não entendem o que a senhora está dizendo. Eles não acreditam no que ela está dizendo. Ela bate na mesa e assusta os aristocratas reunidos com seu comportamento, fazendo-os parar de rir. Se eles não reformarem as terras, ela será morta. A garota diz essas palavras com a frieza em seus olhos e olha para os aristocratas reunidos como se estivessem no corredor da morte. Ela pode ser imprudente, mas está falando muito sério. E como sua vida está em jogo, ela tomará todas as medidas necessárias. Mas ela não acha que seja imprudente em primeiro lugar, porque eles já sabem onde o dinheiro principal está concentrado, e o problema é o Lord Geelong. E todos eles podem lidar com Devon se unirem. No entanto, eles têm muito trabalho a fazer. Mas se os garotos tiverem sucesso, eles podem se tornar grandes. Mas o que acontecerá se eles continuarem a apodrecer nesta terra? Ela sugere que as pessoas tentem se queimar com ela em vez de continuar apodrecendo nessas terras. Ela sugere menos maldade para os aristocratas reunidos aqui. Os eventos passam para a Lady Isabella. A garota pergunta ao ministro se ela está apta a ser a princesa da rainha. O ministro diz que sua dama é, sem dúvida, a melhor para o reino. Portanto, ela não deve duvidar de sua exclusividade. Mas Isabella queria perguntar ao ministro o que significavam os papéis que Isabella encontrou. Ela não entende o motivo dessa reunião para discordar do noivado entre Isabella Walker e o príncipe Gielan. E nessa folha, o nome do ministro parece estar entre os participantes. Foi muito difícil para o homem explicar para Isabella o que significava, e Isabella, por sua vez, diz que não gosta de pessoas que atrapalham seu caminho. O que acontecerá com aqueles que ousarem ir contra a rainha? Isabella decide que dará uma lição no ministro e deixará tudo claro. Os eventos são trazidos de volta a ela e, por meio da interação e da cooperação dos funcionários do governo, a situação atual em Eastwood fica mais clara. Nos últimos anos, Lord Devon explorou seu povo triplicando os impostos, e Devon não foi impedido até agora, apenas porque subornou os aristocratas da capital. É uma verdadeira vergonha para seu grande país. E, no entanto, onde Lord Devon encontrou os meios para subornar os funcionários? Porque em Eastwood não há indústrias, nem recursos úteis. Mas no momento seguinte, ela descobre a verdade. Os papéis que ela encontrou contêm o nome Walker. Um dos aristocratas pergunta a ela, que está examinando os papéis, o que está acontecendo com ela? Porque ela parece muito preocupada. Sua assistente também pergunta se há algo que ela possa fazer para ajudar, mas ela agradece ao nobre por seu entusiasmo e por sua ajuda. A moça ficará muito feliz se eles continuarem a cooperar. O funcionário sorri e diz que a senhora ela é muito simpática e também muito gentil com as pessoas ao seu redor. Ela percebe que se eles resolverem as coisas com Devon, Isabella e a madrasta poderão se voltar contra Eastwood. Então será muito difícil para ela enfrentar sua grande família. Mas, para atender às expectativas dos funcionários públicos e salvar os súditos da angústia, ela não pode deixar essa situação sem atenção. Agora eles têm todas as provas em suas mãos e ela decide que é necessário entrar em batalha. A dupla se dirige à mansão Devon. Quando ela se dirige à casa de Devon, ela é recebida com uma recepção muito desleixada. O homem saiu em seu roupão.
Mesmo estando na posição de ela, ele não gosta de ser incomodado. Entretanto, mesmo sendo um pouco egoísta, ela é muito simpática. O homem continua a não desistir de suas tentativas de dar em cima de ela, mas ela responde friamente que tem uma conversa muito importante a ter com Devon e que essa conversa não pode esperar. Ela pergunta se Lord Devon está disposto a secá-la. Ela mostra uma lista dos nobres comprados por Devon que encobriram a cobrança excessiva e ilegal dos impostos que ele cobrava. Ela agora tem todas as provas de que Lord Devon é corrupto. Ela então pede a Lord Devon que se explique. O Lord Devon percebe que essa moça perdeu a cabeça, pois ela conseguiu encontrar sujeira sobre ele em tão pouco tempo. Lord Devon diz que se você pensar bem, pode ser tudo uma armação. É apenas um dos deveres de um administrador. Lord Devon pergunta a ela quanto ele deveria pagar a ela para que a garota esqueça toda essa conversa. Ela percebe que Lord Devon não está nem tentando se justificar e está se afundando em sua loucura. Lord Devon pergunta: ela não gosta de uma moeda que toca? Em seguida, ele pergunta o que ela acha da arte, pois ele poderia dar a ela sua coleção. Mas ela diz friamente a Devon que o homem não está à altura da administração de Lord Eastwood. A partir desse momento, Lord Devon é dispensado de suas funções oficiais e todos os seus bens são confiscados. No momento seguinte, os guardas que ela havia pedido antecipadamente para acompanhá-la entram correndo no salão. Eles tiram toda a importância de Devon e também o prendem. O senhor pergunta o que ela pode fazer, mas ela diz que está de acordo com a lei. A atual governadora tem o direito de demitir um funcionário corrupto e confiscar seus bens corruptos. E ela pode ordenar a execução de Devon à vontade se achar que a ofensa dele foi grande demais para ficar em uma simples masmorra. Mas o Lord Devon clama que a família Walker também está ligada a ele. O Lord ameaça ela dizendo que os Walkers podem ter uma reação negativa se descobrirem que seu oficial foi preso. Ela percebe que afinal, a madrasta estava apoiando Devon, e isso é verdade. Ela diz a Devon que é uma pena que ela seja a filha mais velha da família Walker. Ela só quer finalmente dizer adeus às lembranças do passado. No entanto, embora esta seja a segunda vida de ela ainda está ligada à mesma família. Após o julgamento de Devon, o funcionário público gostaria de dar à Lady Ella um relatório de progresso com relação às reformas tributárias e à reforma de suas próprias unidades militares. Até agora, as coisas não correram tão bem quanto se esperava. No entanto, a previsão é de que eles estarão de volta aos trilhos em 3 anos. Ela está maravilhada. Eles conseguirão obter bons resultados. Afinal de contas, seus funcionários são pessoas talentosas. Mas sua assistente diz que tudo só foi possível graças às ações de Lady Ella, que uniu os nobres e conseguiu se livrar do corrupto Devon. Se não fosse por ela, os aristocratas teriam continuado a apodrecer em Eastwood, mas ela os inspirou. Depois do famoso discurso de Ella, foi como se as pessoas tivessem nascido de novo e suas esperanças de fazer de Eastwood seu lar se acenderam. Mila sorri ao perceber que, embora tenha viajado no tempo há pouco tempo, já conseguiu fazer muitas pessoas felizes. Então, ela percebe que essa deveria ter sido a sua deixa, pois foram os funcionários públicos que fizeram um grande esforço. Reformar e transformar Eastwood para que ela seja tão boa quanto a capital real. Eles precisam fazer tudo isso juntos e obterão os resultados de que precisam. As pessoas apoiam ela e ela é informada de que juntos, eles podem alcançar seus objetivos. A ordem pública está lentamente voltando ao normal. Essa medida evitará a rebelião que levou à execução de Ella da última vez. No entanto, a ansiedade ainda está muito viva, pois Isabella continua sendo um grande perigo com sua madrasta para ela. Em um momento do Império, Jaelon foi confrontado com uma pergunta importante. Uma mulher perguntou o que Jaelon achava de sua nova noiva. O homem perguntou se ela era a avó de Jaelon. É a avó dele que Isabella está se referindo? Jaelon se pergunta se talvez a avó queira saber o que ele pensa. A avó lhe diz que recentemente houve a execução de um dos ministros e, como a avó sabia, Isabella havia organizado a execução brutal. Mas se realmente valia a pena executar um homem de forma tão brutal? A avó não sabe os motivos pelos quais o ministro foi acusado. A mulher se pergunta se Gilon realmente concorda em ter Isabella como sua noiva. Gilon diz que seu pai há muito tempo deseja fortalecer o vínculo com a importante família Walker e, como príncipe, ele só pode cumprir seu dever. O ministro executado era o chefe de uma facção que se opunha à crescente influência da família e Isabella executou os ministros como exemplo. Os aristocratas aterrorizados estão desesperados para ganhar o favor da família Walker, para salvar suas vidas. A avó está mais interessada em saber a opinião do neto. Afinal de contas, ele não era tão submisso antes. E o que aconteceu com Gillan?
Será que Gillan não está pensando em uma nova noiva? Mas Gillan diz que, como príncipe herdeiro, ele tem que pensar primeiro no governo do estado e na família real, e seus sentimentos pessoais serão apenas um obstáculo para atingir as metas do estado. A avó não pode dizer que o atual anjo é adequado para o papel do futuro rei, porque ele está firmemente preso apenas às suas obrigações e, por outro lado, não tem vontade própria. A avó olha para o neto de forma muito estranha e não entende o que está acontecendo. Ela se pergunta se existe um homem em algum lugar que possa abrir o coração dessa criança. Já se passaram 3 anos desde que Devon foi deslocado. O Eastwood Center havia se tornado um lugar muito próspero, onde as pessoas estavam aproveitando suas vidas. Ela decidiu fazer uma visita com sua assistente e ficou surpresa com a mudança. O garoto que conheceu a gerente ficou muito feliz ao ver ela. Ela também ficou feliz ao ver o rosto feliz e satisfeito do rapaz. Afinal de contas, sair pela cidade realmente ajuda a relaxar. Ela nem imaginava como seria andar pelas ruas da cidade sozinha dessa maneira. Apesar da grande melhora em relação a 3 anos atrás, a segurança nas ruas da cidade ainda é um problema. Ela sugere que elas não falem sobre a dor de cabeça geral neste momento. Ela também pede à amiga que não se preocupe porque, afinal de contas, ela não é tão inquieta. Mesmo que não se leve em conta a posição de ela tem um rosto muito notável e se destaca na multidão. A garota puxa o capuz com mais força sobre a cabeça quando essa senhora caminha sozinha e certamente chama a atenção. Se ela estivesse mesmo no meio da capital real, o efeito seria o mesmo. Ela é muito famosa por aqui. Ela percebe que não tem mais nenhum vínculo com a capital real e não quer mais estar lá. Afinal, ela transformou sua prisão em um jardim do Éden, pois já havia decidido se dedicar a Eastwood. Quando ela retorna à mansão, é recebida por uma criada. Ela lhe agradece e pergunta se houve algum incidente durante sua ausência. Em seguida, as criadas dizem a ela que chegou uma carta para ela. Ela aceita a folha e percebe que é da capital real. Ela percebe que se for uma carta da capital, talvez tenha algo a ver com sua madrasta e Isabela. A garota pergunta quem poderia ter enviado a carta. A empregada diz que provavelmente foi alguém da família real. Alguém da família real escreveu para ela, e ela não entende por que isso aconteceu. Ela não tem nenhum tipo de parentesco com eles. Também foi dito que eles querem ver ela o mais rápido possível. A senhora obviamente não ficou feliz ao ouvir tal mensagem. Ela agradece à empregada e pede para ver o envelope imediatamente. Trata-se de um aviso de uma celebração em homenagem ao 150º aniversário do reino. O evento é organizado pela ex-rainha Elizabeth, e todos os principais nobres foram convidados. Como se trata de uma recepção na capital real, isso significa que Isabela certamente estará presente no evento. E se Isabela soubesse que ela foi convidada, ela provavelmente tentaria interferir, além de justificar o envio dela para a família Baku-Odds-Walker. Sem dúvida, Isabela recorreu a algumas medidas adicionais, como espalhar alguns rumores desagradáveis. Portanto, agora ela pode ter mais do que apenas Isabela em sua lista de inimigos, e ela pode odiar muitos aristocratas. Na verdade, não há motivo para que ela compareça ao evento. Mas quando se trata de um convite de Sua Majestade Elizabeth, ela não pode simplesmente ignorá-lo. Além disso, ela enviou um envelope para uma região tão remota. Sim, e parece que o evento promete ser de alto nível. Ela ainda é membro da família Walker. Se recusar a participar, ela poderá ser acusada de desonrar seu clã, o que poderia resultar em sua ida para o meio do nada. Portanto, se ela quiser proteger os Eastwoods, ela não tem escolha a não ser concordar com o evento. Ela está preocupada porque a espada de Damocles está pendurada sobre seu pescoço novamente. Mas não tem problema. Afinal de contas, é apenas um dia, e ela terá que superar isso de alguma forma. Ela se manterá discreta e não causará nenhum alvoroço. Enquanto isso, Isabela discute com sua madrasta o fato de que 3 anos se passaram desde seu noivado com o príncipe. Já faz tanto tempo que todas as perturbações foram removidas. A filha fica surpresa com o fato de que muito tempo se passou e é estranho que a menina não tenha percebido isso. Isabela também está animada com o fato de que na próxima festa de gala, ela finalmente será anunciada oficialmente como a noiva do príncipe Gillan. Mas Isabela vê que sua mãe está muito triste e não consegue entender por que ela não sente alegria. A madrasta admite que parece que ela também será convidada para o evento, e ela irá ao baile junto com Isabela. A menina não ficou muito feliz com essa notícia, pois não quer ver a irmã em tais eventos e não entende por que isso pode acontecer.
provavelmente por causa da grande importância da comemoração. Afinal de contas, ela ainda é representante de uma família importante, apesar de sua atual estadia no deserto. Mas Isabela se pergunta se já passou tempo suficiente para que a participação de ela seja apropriada. Ela acha que a vida no campo já transformou ela em um homem calmo. A madrasta diz que isso será óbvio para todos quando ela chegar à capital real e que eles podem ir com calma. Portanto, Isabela não precisa se preocupar em ter seu papel de personagem principal da noite roubado dela. Mas mamãe queria perguntar sobre outra coisa porque Isabela tem que se lembrar de um homem como Lord Devon. Mas Isabela diz que não consegue se lembrar de Devon. Ela pede à mãe que lhe diga. Isabela fica sabendo por sua mãe que Lord Devon era o antigo mordomo de Eastwood. E foi ele quem lhe enviou o anel que a garota está usando como presente. Isabela percebe que não estava prestando atenção a todas as pessoas que tentaram servi-la. Ele era um homem sem talento, mas muito útil para sua madrasta e para Isabela. Mesmo assim, ela o mandou executar. Na verdade, ela é apenas uma jovem donzela que está acostumada ao excesso de zelo. Mas a madrasta teme que ela possa jogar algo fora durante a recepção. Isabela acredita que os temores de sua mãe podem ser justificados e precisam ser combatidos por ela. Isabela sorri maliciosamente e pergunta à mãe: essa é realmente a oportunidade de colocar a irmã no lugar dela? Isabela diz que enquanto durar o baile de gala, ela não poderá frequentar a Eastwood, e isso é verdade. Se algo acontecer em Eastwood durante sua ausência, Isabela acredita que ela poderá se meter em grandes problemas. Isabela planeja maldosamente um plano para prejudicar ela. Quando chegou o dia da recepção, todos os homens na sala ficaram impressionados com o brilho da senhora Isabela. O traje de hoje combinava muito bem com Isabela. A garota recebia elogios dos homens e em sua mão eram vistos anéis enormes, e também em suas orelhas havia brincos com pedras grandes e preciosas. Isabela simplesmente adorava tudo que era brilhante. O aristocrata disse que Isabela era, sem dúvida, a garota mais bonita daquele país e que era muito nobre. As moças ficaram satisfeitas e perceberam que esse caminho era definitivamente o melhor. E os homens, como sempre, estão se gabando e correndo atrás de Isabela. Agora, os homens estão ansiosos para conquistar o favor de Isabela. Em seguida, um servo leal se aproxima de Isabela e pergunta sobre esse assunto. Afinal, ele provavelmente será divulgado nesse baile. Isabela sorri maliciosamente e diz que o servo está certo, e que eles farão exatamente isso. É exatamente isso que ele diz. O criado diz que hoje é finalmente o dia. Isabela está esperando por isso há 3 anos. Uma noite de comemoração dos 150 anos do reino é um cenário mais adequado para apresentar a nova rainha. Isabela é a protagonista da noite e ninguém pode lhe tirar o brilho. Mas, no momento seguinte, um dos homens da plateia pergunta de onde veio essa misteriosa senhora, pois não se lembra de tê-la visto antes. Depois de ver uma dama tão encantadora pelo menos uma vez, é impossível esquecê-la. Os aristocratas se perguntaram: será que ela é de longe e está em uma região distante da capital? Ela não conseguia encontrar um lugar entre os homens, sentia-se muito desconfortável. A garota confessa que é de Eastwood e que sua casa fica lá. Os homens ficaram um pouco surpresos com a resposta dela. Será que Eastwood é mesmo o lar de uma moça tão bonita? Pois dizem que essa cidade do interior foi normalizada em apenas 3 anos. Será que é a misteriosa Lady Ella que está agindo como mordomo de Eastwood? Ela confirma a especulação dos homens e diz que é verdade. Ao redor de ela, um grande número de aristocratas se reúne e diz que isso é incrível e não poderia ter acontecido. Sobre a qual há tantos rumores, de fato, acaba sendo uma pessoa graciosa e adorável. Além disso, ela é a filha mais velha da famosa Casa Walker e a irmã mais velha de Lady Isabella. Ela confirma as palavras dos homens e diz que é isso mesmo. A heroína não entende por que as pessoas olham para ela com tanta atenção e por que ela recebe tanta atenção. Ela só queria ser um camundongo modesto. Em meio a todo o baile, ela não entende por que atraiu tanta atenção. Isabela vê um pandemônio e não consegue entender o que poderia ter causado uma reação tão forte das pessoas. Ela se pergunta quem é a causa de tanta agitação entre os convidados do evento. Isabela percebe que não gosta quando a atenção do personagem principal é desviada por alguém. Isabela é a heroína do evento desta noite e não permitirá que ninguém tire sua honra.
Ela pede desculpas aos convidados de honra e diz que não está se sentindo bem e que precisa se afastar por um tempo. Ela sugere que eles podem discutir as reformas de Eastwood em outro momento. Mas em algum momento Isabela chega e dispersa a multidão, perguntando o motivo de toda aquela confusão. Isabela olha com raiva para a irmã, e ela percebe que isso é ruim porque ela está à mercê de Isabela, e isso pode acabar mal. No momento seguinte, Isabela se aproxima de ela e a cumprimenta. Isabela diz que elas não se veem há muito tempo e que ela também não foi convidada para o evento. Afinal de contas, essa rota é considerada muito nobre e é de se perguntar como ela, vinda de um lugar remoto, pode estar aqui. Ela sorri nervosamente e diz que também está feliz por ver Isabela. Hoje é uma noite muito importante e ela não poderia ficar presa longe da capital em um dia tão especial. Isabela sorri feliz e diz que ouviu dizer que ela está se recuperando e que é um alívio ver que sua irmã mais velha está muito melhor. Isabela é seletiva em suas palavras, e parece ter valido a pena. Isabela percebe que ela tem recebido muita e tumultuada atenção, mas se ela se destacar demais, os outros participantes da festa podem se sentir magoados. Isabela diz que essa noite não é a noite de ela e que ela deve permanecer um rato quieto para que ninguém preste atenção nela. Ela pede desculpas e não achava que esses nobres cavalheiros ficariam tão incomodados com o vestido. Ela também queria agradecer a Isabela e a sua mãe por terem lhe dado a oportunidade de melhorar sua saúde. Tanto que ela poderia estar presente aqui hoje, mas faz tanto tempo que ela não vai a um baile que já se acostumou. É por isso que ela já está cansada. A garota percebe que tem de continuar com a história inventada sobre sua saúde debilitada, por causa da qual ela recusou o noivado com o príncipe. Ela diz que não ficará aqui por muito tempo e que Isabela não deve se preocupar com o fato de que ela tirará muito da atenção dela. Quando o sino do grande relógio que ficava no salão toca, Isabela afirma que o momento chegou, e sua irmã estarão fortes o suficiente para testemunhar o evento principal. E então ela irá direto para o descanso, porque Isabela quer que ela o faça. Ela fica surpresa com o comportamento de Isabela. Sua irmãzinha diz que foi bom ver ela. Depois de tantos anos de separação, ela gostaria que ela nunca mais viesse aqui. Ela esperava que Isabela fosse mais incisiva. Normalmente Isabela teria tentado se despedir dela o mais rápido possível, e ela não entende por que Isabela diria tais coisas. E talvez sua irmãzinha tenha bolado algum plano malicioso. No momento seguinte, o rei pede a atenção dos convidados, pois ele agradece a todos eles por terem convidados neste salão hoje. Este é um dia muito importante para seu reino, e graças a todos eles, eles podem comemorar adequadamente o 150º aniversário de seu país. Esse fato deixa o rei muito feliz, pois ele deseja que seu reino prospere. No entanto, essa não é a única ocasião feliz do dia, e finalmente chegou a hora de torná-la pública. Foi decidido que seu filho, o príncipe Gilon, e a Lady Walker se casarão. Isabela se alegra com seus amigos com essa notícia, e ficou incrivelmente feliz com as palavras do rei. O rei também quer dizer que pretende coroar seu filho, enquanto ele ainda estiver vivo e com boa saúde, porque considera isso seu dever. Então, ele pede para se alegrar e elogiar o futuro rei e a futura rainha. Mas em um determinado momento, a ex-rainha e mãe do atual rei entra em cena. Ela pede a todos que prestem atenção nela, porque a rainha é contra o casamento atual. Ela não pode aprovar a decisão do rei. A mulher diz que, como ex-rainha, ela não pode aprovar o casamento de Gillan com Lady Isabela. Ela percebe que se trata de Sua Majestade Elizabeth e que ela é a avó de Gillan. O rei pergunta por que a mãe está aqui e se ela está. Eles não resolveram o assunto antes. Mas a avó diz que nunca disse que concordava, então o assunto ainda está aberto para discussão. E como o rei decidiu anunciar o noivado apesar da disputa aberta, ela também não pretende fazer cerimônia. A intenção de fortalecer o vínculo da família Walker é completamente justificada, pois beneficiará o reino e fortalecerá sua posição. Mas o que acontecerá se nas mãos de Isabela, que ainda está ligada ao príncipe apenas por um noivado, estiver o poder da rainha? Que horrores Isabela desencadeará quando ganhar o poder? A facção do rei, cego pelo dinheiro e pelo prazer do interesse próprio, ignorou repetidamente a petição coletiva contra esse noivado. É claro que é uma pena que isso tenha acabado por sacudir a roupa suja da família real na frente de todos em um dia tão memorável. Mas para o bem do país e de seu querido neto, Gilon, Elizabeth não pode permitir que esse noivado aconteça. Isabela se aproxima de Elizabeth e pergunta: o que Elizabeth quer dizer ao desaprovar esse casamento como ex-rainha? Ela acha que Isabela não é adequada para o papel?
Isabela olha para Elizabeth com um olhar tão horrível que qualquer um pensaria que Isabela quer roer a ex-rainha com seus próprios dentes. Elizabeth diz que nos últimos 3 anos Isabela tem se comportado de maneira abominável. Além disso, há uma moça nesta sala hoje que é mais adequada para o papel de noiva do que Isabela. Isabela não entende que tipo de garota poderia ser mais adequada para ser rainha. Afinal de contas, Isabela não vê mais ninguém aqui. Mas Elizabeth diz que a melhor opção para o reino deles é que ela Walker seja rainha. Essa é a pessoa que deve governar o país com Guylaine. Elizabeth vê ela como a esperança para o reino e diz que se pode confiar nessa garota para governar o povo. Ela não entende por que esses eventos estão acontecendo, pois a garota só queria viver sua vida pacificamente na existência em sua cidade de Eastwood, mas porque ela está sempre se metendo em problemas. Enquanto isso, Isabela está rindo, e você pode ver que a garota ficou intrigada com as palavras de Elizabeth. Isabela desafia a ex-rainha a perguntar se Sua Majestade não sabe que sua irmã rompeu o noivado com o príncipe Ghislaine por vontade própria e agora está vivendo em uma propriedade remota para melhorar sua saúde. Isabela pergunta a ela se isso é verdade, mas ela tem dificuldade em dizer algo porque todos na sala estão prestando atenção nela. Isabela diz que é difícil pensar que uma pessoa que nem deveria estar na sala, em primeiro lugar, de repente se tornaria uma candidata à rainha e isso é impensável. Elizabeth pede a ela Walker que se aproxime dela. Ela não entende porque é ela quem já esperava ser livre nesta vida. A heroína acredita que Sua Majestade Elizabeth tem algum mal-entendido sobre tudo o que está acontecendo. Mas ainda assim, ela decide se aproximar de Elizabeth porque foi um pedido da ex-rainha. Ela não quer entrar em conflito com Isabela por causa do noivado. É necessário evitar isso a todo custo, pois está às vésperas da vida de ela. Elizabeth revela ainda que sua irmã mais velha, Isabela, tem várias realizações extraordinárias como administradora de Eastwood. Elizabeth preparou uma lista de todas as coisas extraordinárias que ela fez em apenas 3 anos como administradora. Elizabeth pede a um criado que leia a lista em voz alta. O criado lhe diz que Lady ela se manifestou contra o inescrupuloso Lord Devon, que cumpriu os deveres de mordomo antes dela e decidiu seu caso, de acordo com seus atos, e também trabalhou para o mordomo. Ela foi responsável por restaurar pessoalmente o embelezamento da propriedade que lhe foi confiada. Ela estimulou um movimento social para reduzir o desemprego e o crescimento econômico e organizou a criação de tropas regulares para fortalecer a segurança e a ordem pública. As pessoas ao seu redor ficaram chocadas com a capacidade de ela de ser a melhor governante de que já tinham ouvido falar, porque Eastwood estava em uma situação terrível, e era inconcebível que Lady ela pudesse realizar tal milagre em um período tão curto de tempo. Ela havia realizado muito em uma região bastante remota da capital, e essa senhora tinha um talento extraordinário. Seu envolvimento direto na política estadual certamente é um bom presságio para o futuro. Todas essas conquistas não são apenas mérito pessoal de ela, e parece que Sua Majestade ainda a superestimou. Afinal de contas, ela foi ajudada por seus amigos, com quem se tornou uma boa amiga nos últimos 3 anos. Com base em todas essas informações, Elizabeth achava que ela Walker era uma candidata mais adequada para o papel de futura rainha. Comparação com Isabela, Elizabeth não conhece um único fato positivo que Isabela pudesse compartilhar. Ela se encobriu com sua posição de noiva do príncipe e simplesmente fez jogos cruéis e nada mais. Isabela não se deixa abater e diz, com um sorriso maroto, que não entende a essência da declaração que Sua Majestade acabou de fazer. Afinal de contas, Isabela nasceu para estar acima do povo. Então, não é justo que ela seja a governante deles? E o que sua irmã faz no meio do nada não é importante para o reino. Isabela se volta para Ghislaine e ele diz que também foi destinado ao papel de governante do reino desde o nascimento e que deveria compartilhar os pensamentos de Isabela. Mas Ghislaine diz que não se importa com isso e que até que ele se case com alguém escolhido por Ghislaine, ele ainda é um príncipe, não um rei. Isabela olha para seu noivo com desagrado e percebe que não pode esperar que ele a apoie. Isabela pede à querida rainha que discuta o assunto mais tarde e exclusivamente entre as partes interessadas, e Isabela não acha que vale a pena constranger os convidados de honra com todas as discussões. O rei concorda com as palavras de Isabela e diz que eles podem fazer isso. A rainha pergunta a seu filho. Provavelmente ele não deixará de lado essa importante conversa. O rei teve que concordar com a rainha. Em seguida, Elizabeth pede desculpas a ela Walker por sua intemperança, mas ela não teve outra escolha, e Elizabeth não tolerará que Isabela se torne rainha. Ela diz que entende a decisão de Sua Majestade e não pode discordar.
Ela já estava pensando que a segunda execução havia passado por ela, e se nada for feito, Isabela, sem dúvida, se vingará de ela novamente. Ela percebe que ainda tem muito a fazer como governante, portanto, não deseja se envolver em uma batalha pelo título real. Isabela então se aproxima de ela e diz para pelo menos conversar um pouco com ela sobre a reivindicação de Elizabeth. Isabela quer ter certeza de que ela não está piorando, e sua irmãzinha rezarão para que ela se sinta bem. Em seguida, os eventos se deslocam para Eastwood, e os meninos discutem que Lady Isabela está muito brava porque prometeu pagar a eles uma grande quantia de dinheiro se atacassem a cidade. De qualquer forma, são os jogos de poder dos nobres, e isso não diz respeito aos trabalhadores comuns que estão apenas fazendo sua parte. Os homens percebem que devem apenas fazer seu trabalho e não prestar atenção. Em seguida, o guarda da torre vê que há uma fumaça estranha em Eastwood, e o alarme deve ser acionado. Os ladrões atacaram Eastwood e mataram os habitantes da cidade. Eles exigiram que as pessoas entregassem todo o seu dinheiro e comida e os bandidos levariam tudo o que elas tinham. No momento seguinte, uma das moças em fuga cai e as mãos sujas dos bandidos a alcançam. A garota chora e pede ajuda. Os eventos mais uma vez se deslocam para a capital. Mamãe pergunta a Isabela se não seria melhor bater em ela no mesmo local do salão de baile, mas Isabela ri e diz que não era necessário. E sua irmã obviamente não terá a oportunidade de participar das negociações. A madrasta pergunta: isso também tem algo a ver com aquele caso horrível? Isabela se preparou. A filha diz que pode muito bem ser, porque um pequeno evento beneficente em Eastwood ajudará muito a todos. Isabela doou algum dinheiro para os bêbados e indigentes por meio de seu advogado. No entanto, parece que seu criado entendeu algo errado e disse algo desnecessário para essas pessoas pobres. Afinal de contas, aparentemente seu servo disse que queria destruir Eastwood. Isabela pergunta à mãe, pois ainda não há guardas decentes nessa região selvagem, de modo que até mesmo alguns bandidos podem causar muitos danos, se forem bons o suficiente para se envolverem em um tumulto. Nesse ritmo, a governadora ela não terá tempo para negociar. Mamãe sorri maliciosamente e diz que a adequação de ela como aeromoça será questionada quando Eastwood for destruída, assim como a confiança da ex-rainha na candidatura de ela para o lugar de Isabela. A rainha e sua reputação serão prejudicadas. Isabela riu alegremente e ficou muito feliz com o que aconteceu. Mas quando o dia da assembleia começou, Isabela e sua madrasta ficaram surpresas ao ver sua irmã aqui. Ela não entende por que Isabela está surpresa, pois ela foi convocada pela própria rainha. Ela ri de Isabela e aparentemente, elas estão surpresas com a presença de ela. Alguns dias antes, ela havia pensado que teria de ficar na capital até o dia marcado para a reunião. Ela esperava que se ficasse quieta, o evento transcorreria sem problemas. Mas, como resultado, ela fez com que o pedestal radiante de Isabela ficasse manchado de lama. E agora Isabela certamente guardará rancor de ela. Alguém como ela definitivamente não é adequada para ser rainha. E é de se perguntar o que levou Sua Majestade Elizabeth a considerar ela. Mas batem à porta do quarto de ela e ela pede para entrar. Uma criada entra em seu quarto e diz que recebeu uma mensagem urgente de Eastwood. Ela recebe a carta e pergunta o que há de errado. Afinal, se a mensagem é urgente, é porque se trata de um assunto muito importante. E quando ela leu sobre o ataque a Eastwood, ficou muito surpresa. A empregada pergunta o que aconteceu e ela lhe diz que parece que Eastwood foi assaltada. No entanto, graças às suas tropas, os danos não foram tão grandes. Ainda assim, houve algumas baixas. Ela quer voltar para Eastwood o mais rápido possível e descobrir o que aconteceu. Mas, de acordo com os criminosos que foram pegos, eles foram contratados por alguém para realizar o ataque. E se os criminosos não estiverem mentindo, há uma boa chance de que ela conheça a identidade da pessoa que os contratou. É sua irmã mais nova e mais desonesta que queria levar ela de volta para Eastwood para mantê-la fora do caminho. As tropas particulares foram contratadas por elas para obter mais independência do reino, mas ela não sabia que as tropas poderiam ser úteis em uma situação como essa. Ela quer dar sua resposta às tropas o mais rápido possível. E será que uma criada poderia lhe trazer um utensílio de escrita para que sua senhora escrevesse rapidamente uma resposta? A criada vai embora e ela percebe que de fato foi salva por um oficial talentoso e um corpo militar frequente. Ela só poderá retornar a Eastwood quando tiver certeza de que Isabela está por trás do ataque e ela pode tolerar qualquer coisa. Mas ela nunca perdoará Isabela pela morte de seus súditos por causa de um ataque de bandidos subornados.
porque a mão de Isabela provavelmente está por trás do ataque a Eastwood. Ela está determinada a evitar que tais incidentes aconteçam, pois não pretende perder mais nenhum de seus súditos. Isabela diz, um pouco assustada, que ouviu alguém atacando Eastwood. E como ela está aqui na capital, ela não se importa com os danos causados em suas terras. Isabela tenta humilhar ela com suas palavras. Ela ficou muito irritada com as palavras de Isabela, e suas mãos começaram a tremer de raiva e fúria contidas. Mas ela se conteve e respondeu de forma lisonjeira que Isabela tem um ouvido muito sensível, e ainda assim, seu corpo militar particular minimizou os danos. Mas verdade seja dita, ela gostaria de retornar a Eastwood o mais rápido possível, mas não ousa se esquivar de conhecer a família real por essa causa, pois como o governante fez, ela percebe a extensão total de sua responsabilidade. Ela reagiu muito bem à indignação de Isabela e colocou sua irmãzinha em seu lugar. Em um determinado momento, o cortesão diz que a família real chegará em breve, e Isabela se senta com ela. A conversa que Elizabeth queria há tanto tempo começa. O rei diz que eles podem começar a reunião para comemorar o noivado de seu Gulan. Em seguida, a avó toma a palavra e diz que tornar Isabela rainha e fortalecer os laços da família Walker será muito benéfico para o país, e se for só isso, ela também é candidata a rainha, e também vem da família Walker e essa é uma chance para ela assumir o poder, que já se provou no lugar de mordomia dos Eastwoods. O rei diz à sua mãe que a mulher conhece perfeitamente a situação. Ela Walker já foi noiva de Gielan. Ela rompeu o noivado devido a uma suposta saúde debilitada e agora administra uma propriedade remota. Ela agora está oficialmente no exílio. Essa informação equivale praticamente ao afastamento de ela de outros assuntos na parte central do reino. E agora seu noivado com Gielan não traz mais o mesmo benefício para a família real. Mas a rainha pede desculpas se sua posição parece vaga, caso em que ela pede que suas opiniões sobre o assunto sejam esclarecidas novamente e no momento, ela é contra o fortalecimento dos laços da família Walker devido às qualidades pessoais de Isabela. Elizabeth então olha para sua madrasta que junto com Isabela, parece muito intrigada com as palavras da rainha. Elizabeth pede desculpas se pareceu ofensiva para a madrasta e Isabela. Mas ao dizer isso, Elizabeth não teve a intenção de desrespeitar a senhora. Por outro lado, ela teme que a família real possa se tornar um fantoche nas mãos da família Walker. E a história conhece muitos países cujos governantes perderam completamente sua autoridade, levando ao colapso de seus estados. E a rainha não pode permitir que essa história se repita em seu grande reino. Entretanto, os laços com famílias nobres influentes também podem trazer prosperidade para a família real. Portanto, Elizabeth vai oferecer o compromisso final em troca, diz sua mãe. E a mulher diz que se a reaproximação for direta com a própria Ella Walker, isso se traduzirá em uma posição favorável com laços com sua família. O rei diz que se tal coisa fosse realmente possível, valeria a pena considerar. Ela não entende por que Sua Majestade Elizabeth insiste na candidatura de Ella, pois ela não tem habilidades excepcionais. E mesmo que ela seja melhor do que Isabela, isso só pode fazer com que a irmã mais nova se vingue da irmã mais velha e que ela fique em uma situação ruim. Elizabeth planeja mudar o potencial de Ella Walker. Elizabeth quer propor um concurso entre ela e Isabela. As duas serão candidatas a noivas e poderão provar sua força. Elas podem fazer com que a rainha seja a que mais fará bem ao país. Elizabeth propõe um duelo real para ver o resultado e depois decidir qual das moças é a mais adequada para ser a noiva de Gielan. Isabela Walker, que conta com o apoio e a influência de sua família, e Ella Walker, que terá de passar sem nenhuma ajuda externa. Se Ella Walker parecer estar à altura da tarefa, ela poderá se tornar uma grande governante como o antigo reino. Se ao menos ela tiver a sabedoria necessária para lidar com os graves problemas que assolam o país. Sua madrasta diz à querida rainha que, como representante da família Walker, ela não pode concordar com esse absurdo inaudito. Isabela se solidariza com sua mãe. A garota diz que não há necessidade de tal disputa entre ela e sua irmã mais velha, pois está claro qual delas é mais adequada para o papel de rainha. Elizabeth diz que se esse é o caso, seria bom confirmar as palavras de Isabela para a donzela, e que Isabela duvida de sua força e não será capaz de derrotar ela em uma batalha. Mas Isabela olha com raiva para ela e diz que antes de falar sobre autoconfiança, ela quer confirmar seu palpite de que ela provavelmente não é uma boa adversária para Isabela.
Em um determinado momento, ela olha tristemente para Elizabeth e diz que também não se acha apta a ser rainha e que sente muito pela proposta de Sua Majestade. Mas será que ela poderia fingir que a conversa nunca aconteceu? Mesmo agora, este Woody já está magoado. E se chegar a um confronto aberto com Isabela? Ela percebe que pode ser morta secretamente ou executada. Ela já tem uma propriedade para proteger e quer evitar outra execução a todo custo. O rei pergunta a Gielan o que ele pensa sobre isso, já que se trata de sua futura rainha. Mas Gielan diz que não há motivo para preocupação e que ele seguirá a escolha que for melhor para os interesses do Estado. Elizabeth olha para seu filho e pergunta ao rei o que ele acha de interromperem a reunião para um breve intervalo. O rei diz que isso ajuda a tirar um tempo para pensar nas coisas e a ex-rainha fala a verdade. Elizabeth diz à heroína que ele tem um grande número de coisas que a rainha gostaria de discutir. A ela: a senhora não poderia ir para a varanda depois de terminar a conversa? Ela concordou, e Elizabeth se viu junto com ela na varanda. A garota ficou maravilhada com a beleza do reino que era visível daquela altura. Elizabeth confessa que esse é seu lugar favorito. Elizabeth pede a ela que dê uma boa olhada na paisagem e lhe diga o que acha, pois pelo menos ela pode ter uma opinião independente. Ela dá uma olhada mais de perto na vista da capital real e percebe que a vista desse lugar lhe é familiar. Mas ela também vê as favelas que se erguem no horizonte por trás das casas esbeltas e bonitas. Elizabeth diz que a garota pode ver no rosto de ela que ela notou as favelas. À primeira vista, parece que a capital ainda é próspera. No entanto, esse país já está em seu ponto de ruptura. Se as coisas continuarem a piorar, o reino se desintegrará. Elizabeth diz que ela foi capaz de identificar a falha da cidade só de olhar para ela dessa altura. E ela, a bela, está apta a ser rainha, assim como Elizabeth sabia que ela seria. Ela diz que é uma grande honra ouvir essas palavras de uma ex-rainha e grande mãe do reino, e ela é muito grata à Sua Majestade. Elizabeth diz que esse título é um exagero e que, na época, ela estava apenas desesperada. E agora, como ela pode ver, a realeza sozinha não é mais suficiente para manter a ordem e a integridade da estrutura do governo. E essa é uma das razões pelas quais o rei está tão desesperado para fortalecer os laços com a família Walker. Mas agora, em um momento de crise para o país, Elizabeth acredita que é de extrema importância que a próxima rainha mantenha o reino com Geelong. E quando Elizabeth soube do sucesso de ela em Eastwood, ela percebeu que somente ela poderia fazer isso. Sua intromissão deve ter causado muitos problemas a ela, por isso ela pede desculpas a ela, pois a idosa tem jogado seus jogos um pouco demais. E ela diz que Elizabeth não deveria dizer isso. Afinal de contas, é uma grande honra para ela ser elogiada por Sua Majestade. Mas ela não é boa o suficiente para assumir um papel tão importante como o de rainha. Ela acha que não pode corresponder às expectativas de Sua Alteza e por isso, Elizabeth não poderia desistir da ideia de concorrer ao papel de noiva. Mas Elizabeth diz a ela com toda certeza que a moça não precisa se preocupar. Elizabeth entende perfeitamente que o coração de ela está perturbado, porque ela está ciente do funcionamento interno da família. Ela ficou horrorizada com o que ouviu e não entende por que Elizabeth a envolveria nesse caso. Elizabeth deve perceber que ela está em uma situação muito ruim por causa de sua madrasta e de sua irmã. Elizabeth diz que estava ficando sem tempo, por isso teve de tomar medidas drásticas. Elizabeth diz que tem consciência de sua pequena ela. No entanto, ela conhece a situação atual da família Walker, e principalmente o que aconteceu com os nobres que ousaram se opor a Isabela. Elizabeth já viu muito disso nos últimos 3 anos. Mesmo sem todas as informações, não é difícil deduzir que o banimento de ela não foi justificado. Ela começa a chorar e diz que Elizabeth sabe muito bem que, dependendo do resultado dessa disputa, ela pode ser morta. Elizabeth diz que neste país, mais especificamente para o bem do futuro deste mundo. E é isso que ela está pensando quando tenta arriscar a vida de ela pelo bem do povo. Bem, Elizabeth acha que essa não é a resposta que ela espera que ela dê. Ela diz que conhece Elizabeth como uma negociadora habilidosa, e que ela foi chamada de a grande mãe do reino. Por quê? Elizabeth já conseguiu melhorar as relações com um país que estava à beira da guerra, o reino deles. Elizabeth sorri e diz que essa é uma história muito antiga, e que ela não gostaria de se lembrar dela agora. Ela diz que mesmo assim pede permissão para se posicionar desta vez. Afinal de contas, a vida de ela não é mais só dela. Ela tem uma propriedade que deve proteger, portanto, não pode morrer e deixar as pessoas sem sua senhora. Elizabeth percebe que ela tem um grande senso de responsabilidade e uma forte resistência, e vê que não estava errada em sua decisão.
Ela entende as palavras de ela e diz que tem um caso muito bom para oferecer. Ela apoiará Eastwood financeiramente e o ajudará a sobreviver à competição. Elizabeth acredita que isso é exatamente o que ela mais precisa. Ela percebe que isso é inegável e que garantir um financiamento estável é um problema significativo para Eastwood no momento. Se o processo de reforma continuar na mesma linha nos próximos anos, a questão da segurança será totalmente resolvida e outros setores poderão ser abordados. Mas eles conseguirão sem o apoio da rainha. A única coisa que ela pede é paz e tranquilidade e uma chance de esquecer a família Walker, ou pede isso. Será que ela ainda acha que esse momento de paz chegará para ela? Quando Isabella e Jeelon estiverem oficialmente noivos e ela for rainha, é provável que sua irmã seja ainda mais indisciplinada do que agora. E se ela se curvar agora, você desencadeará uma cadeia de caos que envolverá Eastwood. E será que ela conseguirá proteger Eastwood de Isabella com os poderes que tem agora? Talvez somente no futuro, em alguns anos, mas nesse meio tempo Isabella terá mais poder, dinheiro e tempo para disputar o favor de sua irmã. As perdas atuais de ela se devem a roubos de bandidos. É por isso que Elizabeth e Isabella se ofereceram para investir em Eastwood em troca de sua cooperação. Mas ela pede para não se apressar, pois ainda não deu seu consentimento e não conhece os verdadeiros sentimentos de Sua Alteza Jeelon sobre sua candidatura à noiva. Mas Elizabeth se pergunta se já não teria dito a ele que ela é a única pessoa digna de ser sua noiva. Não se trata apenas das habilidades de ela, e Elizabeth acredita que somente ela pode libertar essa criança de suas correntes. A heroína não entende do que Elizabeth está falando, ou quais correntes estão prendendo Jeelon. Em um determinado momento Jeelon interrompe a conversa e pede à avó que não faça mais especulações. Ela se sentiu um pouco intimidada por nós, e pergunta a seu neto se ele também decidiu admirar a paisagem. Mas Jeelon diz que seu pai pediu que ele trouxesse sua avó junto com ela. Originalmente Jeelon havia planejado que um empregado fizesse o trabalho, mas quando os ouviu falando sobre ele, decidiu vir até aqui pessoalmente para acabar com a conversa. E Elizabeth perguntou ao neto o que ela havia dito que incomodava o garoto. Jeelon disse que sua avó sabe muito bem que o que a realeza diz percorre o país muito rapidamente. É por isso que eles não devem ser muito abertos com as pessoas, especialmente a aristocracia. Em seguida Jeelon olha para ela que está ao seu lado, e a garota fica um pouco envergonhada com o olhar de Jeelon. Elizabeth diz que Jeelon está mais inflexível do que nunca e pergunta, e se ao mostrar certos problemas, for possível remover a própria causa da fraqueza. Mas Jeelon diz que eles estão aqui para discutir um tópico específico, portanto, não é hora nem lugar para outra coisa. Jeelon se volta para ela Walker. E como um príncipe, ele declara a ela que o que ela acabou de ouvir não tem importância. Ela concorda com Gillan e diz que o entendeu perfeitamente. Ela acha que não ouviu nada importante, mas é tudo muito estranho. Gillan pondera que um aristocrata típico provavelmente se aproveitaria do que ele disse e faria algumas exigências ultrajantes. Sem chance. Que tipo de homem seria simpático a uma coisa dessas? Que diabos essa mulher está tramando? Ela vê a mente de Gillan afundar, e pergunta se Sua Majestade está bem. Mas Gillan diz que está tudo bem e que não há nada de errado. Gillan diz que eles devem discutir a taxa de silêncio de ela e pergunta quanto a garota quer. Ela não entende do que o cara está falando ou o que é a taxa. Gillan diz que nesse caso, se a informação vazar, ele pode dar a ela as penalidades apropriadas por quebrar o acordo. Ela fica um pouco confusa e pergunta a Gillan se ela realmente não é confiável. Gillan continua dizendo que isso é óbvio, porque nunca se pode confiar em um aristocrata, e isso é coisa de rato. Os aristocratas estão sempre tentando obter mais para si mesmos e ganhar mais dinheiro e poder. Ela diz a Gillan para não se preocupar. A garota sorri e diz que a informação que acabou de receber não tem valor para ela. Portanto, não há necessidade de nenhuma compensação. E é claro, ela não pretende contar a ninguém sobre isso. Mas Gillan se volta oficialmente para ela Walker e diz que não importa se ela encontrou algo de valor na informação e que ele quer garantias de ela. Ela não entende por que Gillan está sendo tão duro com ela. Mas em voz alta, ela diz o contrário. E como Gillan insiste como administrador de Eastwood, ela gostaria de pedir ajuda com provisões e suprimentos. Mas Gillan diz que não é uma questão de ganho pessoal. Gillan não percebe o que o investimento nessa propriedade de fundo de quintal faria por ela. Mas ela fica um pouco envergonhada e diz alegremente a Gillan que Eastwood é um bem extremamente importante para ela. O bem-estar de seus súditos é o bem-estar de ela, e ela não precisa de mais nada.
Nesse momento, Elizabeth começa a sorrir e percebe que ela escolheu a chave certa para o coração de Jaylon. O príncipe fica um pouco surpreso com as palavras de ela e diz que pode concordar com Lady Walker e então providenciará os fundos necessários e uma quantia em dinheiro para sustentar Eastwood. Jaylon diz que essa quantia pode ser colocada no bolso de ela ou usada para o bem de seu povo e que ela pode decidir por si mesma. Ela faz uma reverência a Jaylon e diz que é muito grata ao príncipe. Gostaram do vídeo? Deixe o like e se inscrevam no canal para os próximos.